Olá, queridos. Estou aqui para gravar a segunda parte da videoaula sobre tabela periódica. Eu fiz a primeira parte, dei uma série de orientações, informações. Agora eu quero falar assim da parte que é mais importante, até o que cai mais no vestibular. Os subníveis ou a distribuição eletrônica relacionada à tabela periódica, ok? Então, você lembra lá do SPDF, sim? Super Deflox. Então, os subníveis estão bem relacionados à tabela periódica. Nesse formato aqui, ó. Vê se você entende aí, ó. Super Deflox. Subníveis SP. Todo mundo que for subnível SP pertence à família A. Quem for subnível D e F pertence à família B. Consegue guardar isso? Isso é importante, tá? Então, Super Deflox SP é família A e D e F é família B. Isso está bem relacionado diretamente à tabela periódica, é o que a gente vai ver agora com os exemplos com relação à localização dos elementos na tabela periódica. Olha, tem alguns exemplos agora para mostrar para vocês. Então eu peguei o cálcio, número atômico 20, fiz a distribuição eletrônica, o subnível mais energético dele é 4s2. Então assim, o número de camadas indica o período que o elemento está. Então o cálcio tem camada K, tem a camada L, tem a camada M e tem a camada N, que até o número 4 aqui, o maior número, indica o número de camadas. Se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. Quem tem mini S ou P do Super Deflox lá, o SPDF, falei para você que quem for S ou P é família A. E quando for S ou P, são os elementos representativos da tabela periódica, o número de elétrons da última camada é o nome da família. Então, a última camada dele é N, ele tem 2 elétrons, então que família é? 2A. O cálcio, quarto período, família 2A. Outro exemplo, do alumínio. Fiz a distribuição eletrônica. Ó, quantas camadas tem esse elemento aqui, ó? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas. De novo, esse elemento está no terceiro período, tá? Olha lá, terminou em subnível, o subnível mais energético dele é P. Quem terminar em S ou P é família A. Então, esse elemento aqui pertence à família A. O número de elétrons da última camada é o nome da família. Ele tem 3 elétrons na última camada, família 3A. Quem é da família A são elementos representativos, termina em S ou P. Tá? Terceiro período, família 3A é o alumínio. Pegando um outro exemplo agora, qualquer elemento, distribuir 25. E agora, o subnível mais energético terminou em D. Quando termina em D, coloquei para você que quando terminar em F ou D, D ou F, é família B. Quantas camadas tem esse elemento aqui? Ó, número 1, uma camada, 2, 3 camadas, que são essas aqui, e 4 camadas. Ele tem a camada N aqui. Então, o elemento está no quarto período. Família, vai pelo subnível mais energético. Agora, não é mais família A, porque não termina em S ou P, termina em família B. Então, esse cara aqui é da família B da tabela periódica, tá? Eu vou fazer o de baixo, depois eu volto aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha, aqui terminou em P. Quantas camadas tem esse elemento? O maior número é 4. Então, quarto período. Terminou em P, é família A da tabela periódica. Ó, a última camada dele é a quarta camada, que é essa aqui, ó. Então, quantos elétrons tem? 7. O número de elétrons da última camada é o nome da família. Então, família o quê? 7A. Para ficar mais fácil para identificarmos, olha, ver se a gente consegue olhar aqui na tabelinha do Flox. Vamos só encaixar aqui, ó. Aqui embaixo você tem as indicações, ó. Então, quem for subnível S ou P é família A. Ó, todo mundo que terminar em S1 é família 1A. Quem terminar em S2, família 2A. A família A pula para o lado direito da tabela, lá. Quem terminar em P1, todo mundo que for P1 da família 3A. P2, 4A. P3, 5A. P4, 6A. P5, 7A. E quem terminar em P6 é um gás nobre. Então, o subnível S e P estão nos extremos da tabela. Olha lá. O primeiro exemplo, né, que eu dei terminava em S2. Olha lá. S2, família 2A. O segundo exemplo terminava em P1, família 3A. O quarto exemplo em P5, família 7A. Então, isso está indicado aqui na tabela lá. S2, família 2A, P1, 3A, P5, 7A. Onde que está a família B ou subnível D? Está no meio da tabela. Nós temos 10 colunas aqui, ó. Todo mundo que terminar em D1 é 3B, D2, 4B, D3, 5B, D4, 6B e assim por diante. Até D10 termina em família 2B. A família B está no meio da tabela. Nosso exemplo terminou em D5.
Então são 10 colunas no meio, lembrando a você da última aula, começa com 3B. Se termina em D5, ó, D1, D2, D3, D4, D5. D5 é a quinta coluna do meio. Que família vai dar? 7B. Então esse elemento está no quarto período e pertence à família 7B. Na verdade é o manganês. O subnível F, queridos, está lá embaixo. Ó. Nós temos no Linus Pauling dois subníveis F, o 4F e o 5F. Então começa com 4F1, os lantanídeos, termina com 4F14. Os actinídeos começa com 5F1, 5F2 e vai até 5F14. Essa é a distribuição dos subníveis na tabela periódica. O nosso assunto agora é as propriedades periódicas que se repetem por períodos na tabela periódica. Então, a primeira propriedade mais importante é o raio atômico, está relacionado ao tamanho do átomo. Então, queridos, dentro da família, o elemento que está no primeiro período tem uma camada. Quem está no sétimo período tem 7 camadas. Está aqui, ó, exemplo. O elemento hidrogênio, por exemplo, tem uma camada. O frâncio, que é o último aqui, tem 7. Quem é maior? O frâncio. Então, dentro da família, o raio atômico cresce de cima para baixo e serve para qualquer família, ok? Agora, isso dentro da família. Dentro do período, se nós pegarmos, por exemplo, o quarto período, deixa eu mostrar aqui, tentar mostrar na tabela para você. O primeiro elemento do quarto período é o potássio, número atômico 19. E o último é o criptônio, número atômico 36. Então tá aqui, ó. O potássio tem número atômico 19 e o criptônio 36. Isso aqui são prótons, que é carga positiva. A eletrosfera é negativa. Eu peguei dois elementos do quarto período e ambos têm 4 camadas. Agora, se tem 4 camadas, teoricamente é o mesmo tamanho. Como eu vou saber qual é o menor ou maior? Vai pela carga nuclear. Imagina um cabo de guerra. A eletrosfera é negativa, o núcleo é positivo. O núcleo está puxando a eletrosfera. Eu tenho 19 prótons puxando 4 camadas. Aqui eu tenho 36 prótons puxando 4 camadas. Pensa num cabo de guerra. 19 carinhas puxando 4 camadas. Aqui 36 puxando 4 camadas. Então quem tem 36 tem mais força, puxa mais. Então esse átomo de criptônio é menor do que esse aqui. Como o criptônio está aqui, ó, e o potássio está aqui, quem tem carga nuclear maior, ele tem menor tamanho, porque tem maior atração. Então o raio atômico dentro da tabela periódica cresce assim, ó. Certo? Aqui está o maior e aqui está o menor. O elemento de maior raio da tabela periódica seria o frâncio, tirando uma resultante, daria o frâncio. O de menor seria o hélio, tá certo? Então, quanto maior a carga nuclear, menor o tamanho do átomo. Isso é o raio atômico, propriedade muito importante. Depois nós vamos para a energia de ionização. Aqui está simplificado para você, ó. Um elemento dando energia para ele, eu preciso arrancar um elétron dele. Então eu vou dar energia de ionização, energia necessária ou potencial de ionização, energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Imagina que eu tenho aqui um átomo pequeno e um grandão. Eu tenho um elétron aqui, eu tenho um elétron aqui. Qual dos dois vai ser mais difícil tirar o elétron? Você concorda que o núcleo sendo positivo aqui, ele está muito próximo do elétron que é negativo, e aqui está bem distante, então aqui é mais difícil, ó. Então para os menores é mais difícil tirar o elétron do que o maior. Então para dar energia, aqui eu dou pouca energia. Aqui eu dou bastante energia. Como o elemento de maior raio é o frâncio, por exemplo, como ele é o maior, tirar o elétron dele é fácil. Então a energia cresce ao contrário do raio, cresce nesse sentido, ó, ao contrário do raio, certo? O elemento de maior potencial de ionização seria o hélio, o de menor seria o frâncio. A afinidade eletrônica, o conceito é o contrário lá de cima. Eu vou dar um elétron, ele vai ficar um ânion e vai liberar energia. Lá em cima eu dava energia para tirar um elétron, aqui eu dou um elétron. Então ele vai recebendo o elétron, ele vai ficar negativo. Eu vou jogar um elétron aqui, ó. Eu vou jogar um elétron aqui. Quem que vai ter mais tendência a pegar esse elétron e ao pegar vai liberar energia? É o menor. O menor está mais próximo aqui. Ao pegar ele libera mais energia. Aqui está distante. A tendência a pegar é menor. Então cresce também para o lado dos menores, no mesmo sentido da energia de ionização. Detalhe que os gases nobres, por serem estáveis, eles não têm essa afinidade pelo elétron, porque eles já estão com as camadas completas, ok? Então eles estão fora. Então cresce ao contrário do raio, ok? Eletronegatividade, tendência a atrair elétrons. Quem tem tendência a atrair elétrons, de novo, são os menores. Então cresce ao contrário do raio. Os elementos que têm maior tendência a atrair elétrons estão para o lado direito da tabela periódica. Gases nobres também estão fora, ok? Afinidade eletrônica, o conceito é a liberação de energia. Eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons. Na minha tabela periódica tem as indicações das propriedades mais importantes. Ó, o raio atômico,
Ó, potencial de ionização, eletronegatividade, eletroafinidade, está indicando para você. Existem outras propriedades. Eu falei das 4 mais importantes e comentando rapidamente. Eletropositividade é o contrário de eletronegatividade. Tendência a doar elétrons, então cresce para os elementos maiores, onde tem mais tendência a liberar elétrons. A reatividade na tabela periódica estão nos extremos, porque são os elementos que têm tendência a receber, os elementos que têm tendência a doar elétrons. Densidade, ó, para o centro e para baixo, uma dica, a densidade, os elementos de maior densidade estão sempre no meio da tabela. Ponto de fusão e ebulição, olha como é difícil de guardar, o lado esquerdo é para cima e depois para baixo, mas a boa dica é o seguinte, guarda que os elementos de maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição são os elementos que estão mais densos, aqueles que estão no meio da tabela periódica. Então, densidade, ponto de fusão e ebulição, uma dica boa é guardar pelo meio. E o volume atômico é ao extremo, né, para os lados e para o meio. As propriedades já não aparecem tanto. As mais importantes e mais comuns de aparecer são as 4 primeiras propriedades de cima.